O Evangelho de João 21, acesse a sua Bíblia ou abra a sua Bíblia. Depois dessas coisas, Jesus apareceu aos discípulos junto do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Dídimo ou gêmeo, Natanael, aquele de Caná da Galileia, os 2 filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: vou pescar. Os outros então disseram: nós também vamos com você. Saíram, entraram no barco, passaram toda a noite, mas não pescaram nada. Quando ia amanhecendo, ainda de madrugada, Jesus chegou até a margem, mas os discípulos não reconheceram ele. Então Jesus disse: filhos, moços, será que vocês têm alguma coisa aí para comer? Eles responderam: não. Então Jesus lhe disse: joga a rede do outro lado do barco, do lado direito, e vocês encontrarão peixe. Eles jogaram a rede e já não conseguiam puxá-la para fora, por causa do grande número de peixes. Então, aquele discípulo que Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu que era o Senhor, vestiu sua roupa, porque estava nu, pulou na água. E os outros discípulos chegaram com o barco, que não estava tão longe da margem, estava mais ou menos a 100 metros. Vinham trazendo rede com peixes. Assim desceram em terra, viram que já tinha uma brasa com peixe e pão. Jesus então lhes disse: traga aí os peixes que vocês acabaram de pescar também. Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a praia, cheia de peixes. 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: olha, venham comer. Nenhum dos seus discípulos se atrevia a perguntar: quem é você? Pois todos sabiam que eram o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão, deu a eles, fez a mesma coisa com o peixe. E essa foi a 3ª vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Deus, obrigado por esse texto, essa é a sua palavra, é a memória desse povo sobre a vida, sobre a sua vida. Nós te agradecemos, pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco nessa noite, por misericórdia, por graça. Deus querido, que a gente possa, Deus, sair daqui com boas sementes no coração. Em nome de Jesus, amém. Gente, olha só que coisa interessante, né? É comum os estudiosos aí afirmarem que esse capítulo 21 aqui, ele é uma inserção no livro de João, né? As cartas de João já existiam, o livro já existia, isso aqui que a gente está lendo, até o número 20. Então, se você ler aí até o 20, você vai ver que tem um fechamento, que tem tudo certinho. E, de repente, a galera começa de novo no 21. E aí põe essa história aqui. Então, muito provavelmente, esse é um texto posterior. Muito provavelmente do meio para frente do 2º século. Então, o 1º século começa no ano 0, né? Então, esse aqui é lá para o ano 160, 170. E aí esse texto foi inserido aqui. Mas, primeiro, antes que você se descabele, né? Vamos por partes. Bom, qual é o problema desse texto ser inserido? Gente, nenhum. A Bíblia não é santa. Esse é um papo que a gente deveria ter tido já. Como assim a Bíblia não é santa? Não é, a Bíblia não é santa. A própria Bíblia, inclusive, diz que ela não é santa. A Bíblia diz que a letra mata. O que pode ser santo que gera morte? Eu não sei qual que é o Deus de vocês, mas o meu é o Deus da vida. Então, não há nada no meu Deus que possa gerar morte, né? Então, o que é santo? Bom, santo é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Então, a palavra de Deus é aquele rolê que se encarnou. Era a palavra que se fez carne. Palavra de Deus, então, é esse verbo que se encarna. Palavra de Deus é esse Jesus, que é o ser humano, é Deus que se fez humano para nos mostrar um caminho, para nos mostrar uma possibilidade. Então, santo é aquilo que Jesus reflete, aquilo que Jesus revela do Pai. O texto nem sempre. Por isso que não tem muito problema para a galera que rasga a Bíblia. Estão rasgando, estão acabando com a minha fé. Bom, com a minha, nem nada. Mas estão cheirando a Bíblia. Se bobear o cheiro também. Não muda muita coisa. O que muda é o que essa conjunto de palavras aqui faz em você e em mim. Qual é a mensagem que isso produz? Qual é, então,
aquilo que Cristo está dizendo. Então, esse texto ser posterior não faz muita diferença. Mas ele denuncia uma coisa. E aí a gente tem que perguntar, por que é, então, que fizeram um capítulo a mais depois do livro estar pronto? A Lisa está aqui, é a autora de 5 livros. Se ela publicasse um livro dela, sei lá, de 97, se ela fosse fazer uma nova edição agora, em 2022, com certeza ia ter um monte de coisa que ela ia ter que mexer. Ela não é a mesma, o tempo não são os mesmos, as palavras já não são as mesmas. Então, aqui está denunciando para a gente que tem alguma coisa que precisou de ser remendada. E o que estava precisando de ser remendado aqui é que a comunidade cristã de Roma estava em desacordo com a comunidade cristã da Ásia. A comunidade cristã de Roma, que era liderada por Pedro, estava ali trocando muita ideia com a religião antiga, preconizando muito os ordenamentos, a lei, e estava deixando um pouco a caridade de lado, estava deixando um pouco a hospitalidade de lado. E a galera da Ásia estava justamente discutindo isso. Olha, Pedro não é esse bichão assim que ele pensa. Ele não pode fazer isso com o cristianismo. Ele não pode achar que o cristianismo virou uma regra moral de prática para fazer tudo isso. E estava tendo uma rixa. Então, a comunidade joanina escreve esse capítulo 21 para responder essa treta. Aí você já deve estar se pensando, então não foi João que escreveu? Não, como não foi João que escreveu nada. Como não foi Paulo que escreveu nada. Como não foi... Não. Por quê? Porque a questão de autoria para eles é diferente de autoria para nós. Então, se eu entro lá no blog do Hugo e pego um texto dele e não dou os devidos créditos, vocês vão dizer que eu estou plagiando. Ok, porque a autoria para nós, homens e mulheres, ou qualquer gênero pós-modernos, é isso, é garantir quem é o autor. A autoria para esse povo aqui da Bíblia não é isso, é uma comunidade. Então, nós estamos aqui, por exemplo, no Espaço Comum Luiz Estrela. Suponhamos que a gente resolve contar uma história de quem foi Luiz Estrela. A gente vai juntar vários relatos de vocês, a gente junta esses relatos, a gente escreve essa história, e se a gente estivesse nesse tempo, a gente colocaria o autor do livro como Luiz Estrela. Não porque o Luiz escreveu, não. Inclusive, o Luiz Estrela já está com Deus há um tempão. Mas porque a gente está homenageando o Luiz Estrela. Então, a formação dos textos bíblicos, na grande maioria, é assim que funciona. Gibran, como que você sabe disso? Bom, aí são anos, mas o mínimo que você tem que saber é que se até hoje é muito difícil dominar a escrita e a leitura e a alfabetização até hoje ainda é um artifício de privilegiados, você imagina o que é o Pedro, um pescador, saber escrever. Então não sabia nem pegar na lapiseira, coitado. Até o Paulo, que a gente fala, que ele estudou aos pés de Gamaliel. Pois é, até o Paulo precisou do Timóteo para escrever para ele. Então, antes de começar a entrar na mensagem de hoje, eu queria que a gente desidolatrizasse a Bíblia. Nós não somos bibiolátricos. O centro da nossa vida não é a Bíblia. Nossa, que loucura, olha o que esse pastor está falando. Não, mano. O centro da sua vida e da minha, como a gente resolveu caminhar assim, por escolha nossa, é Jesus Cristo. Então é isso que organiza os nossos passos, é isso que organiza a nossa vida, é esse nada que a Alice aqui falou, que está nos orientando, que está nos chamando. E aí, por isso, por entender isso, então, é que essa galera fala assim, peraí, mano, o que esse povo de Roma está fazendo não está testemunhando Jesus Cristo. E aí eles começaram, então, a ter problemas. Muito parecido talvez, com o momento que a gente vive hoje. Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa em nome de Jesus, até marcham em nome dele, mas eu não sei se testemunha Jesus Cristo. Então, nós estamos diante de um momento da história, talvez parecido com esse aqui, que a gente vai ter que repensar o que nós somos, o que Jesus é e o que, de fato, testemunha Jesus. Aí começa o texto. Bom, então beleza. Começa a pregação agora. Começou o texto. O texto começa falando, gente, presta atenção, que a coisa mais top na Bíblia são os detalhes. Mas só falando desse trem de adicionar uma coisa depois, quem é casado aqui ou quem já tem um relacionamento há muito tempo sabe do que eu estou falando. Às vezes você pega um assunto, você discute, vocês debatem, você fala, isso aqui não ficou legal, vamos fazer assim, não, beleza. Aí, então, beleza, estamos combinados, vai ser assim, vai. Passa 4 horas, pelo menos no meu caso, eu já estou fazendo outra coisa, sei lá, cortando a grama, lavando louça. De repente, vem uma voz e fala assim, o que eu acho engraçado é que, aí é uma adição daquele contexto que a gente já tinha fechado. Então é mais ou menos isso. Não quer dizer que esse eu acho engraçado seja mentira, seja verdade, não.
De repente, minha mulher estava lá tomando um banho, veio um argumento, ela lembrou e falou, não, tem que ir lá falar. Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Eles já tinham fechado esse livro, e aí apareceu a necessidade e aí eles estão falando aqui, eu acho engraçado, e começa aqui o 21, beleza? Então, olha só, o que eu acho engraçado é que começa falando assim, no mar de Tiberíades. Isso é maravilhoso. Por quê? Em outras traduções, inclusive, se você pegar, tipo, NVI, NTLH, essas traduções mais internacionais, vai estar escrito no Mar da Galileia. E está certo, está falando do Mar da Galileia. Mas por que que, inclusive, eu acho que é a primeira vez, posso estar errando, mas vou chutar e acho que é a única vez que João chama esse Mar de Tiberíades. Né? Por quê? Porque ele está fazendo justamente uma denúncia. Tibério César. Quem é esse? O César da época. Em 14 depois de Cristo virou o César. Então ele está falando, no mar do César, ele já está mudando o contexto, já não é mais o mar da Galileia. Ele está falando, olha, vocês de Roma, vocês estão tão enfronhados com esse rolê, que vocês nem já perceberam que tudo se mudou, já está tudo mudado. Então, no mar de César, Jesus foi encontrar com os discípulos. O mar não é uma coisa boa, o mar não é uma coisa legal, o mar é o império, o mar é o domínio. O mar é onde Roma, né, avança suas fronteiras. Para nós brasileiros, inclusive, isso deveria ser comum. Porque, tudo bem, não vamos desconstruir tudo, mas a nossa sociedade ela começa a morrer a partir do mar. Né? Nós somos esses que, a partir do contato do que veio ao mar, passou a nos matar. Então, nós deveríamos entender o mar assim como esse povo aqui da Galileia. O mar não vem coisa boa. Tudo que veio do mar para nós, até o presente momento, não foi tão legal, foi exploração, enfim. Então, é nesse contexto que ele começa fazendo a denúncia. E aí, olha só que legal, ele mostra 7 discípulos e ele mostra justamente como Pedro tinha uma liderança. Porque ele mostra 7 discípulos e ele coloca Pedro dizendo, vamos pescar? E todo mundo diz, vou atrás, vou pescar também. Então, ele está colocando que, depois da morte de Jesus, a liderança de Roma ficou tão chateada, frustrada, ou tão desacreditada do que era possível, que eles voltaram a fazer aquilo que eles faziam antes. Jesus achou esses caras pescando e falou com eles, não quero mais vocês pescando no mar, quero que vocês sejam pescadores de gente. E aí Jesus tira ele dessa atividade e fala, vem viver comigo uma outra proposta de vida possível. E era isso que eles estavam fazendo até o dia que Jesus foi crucificado. E aí, então, após a crucificação, esse texto está denunciando para nós que a liderança resolveu voltar a fazer o que fazia antes. Então, se a gente estiver pensando na igreja como um todo, a gente pode pensar que eles desistiram da proposta do Evangelho, que acharam que ia resolver a vida de uma outra forma mais fácil, de uma outra forma mais simples. A fome, a perseguição, o medo, os tempos eram difíceis, e aí, ao invés de acreditarem naquilo que Jesus disse para eles fazerem, eles resolveram fazer uma resposta fácil para problemas difíceis. Isso é natural. Na sua vida, você sempre vai fazer isso. Você vai começar a achar pequenos ambientes de conforto, pequenas coisas que você sabe que é bom, que você resolve, que você é bem, e aí, quando dá merda, você volta para essas coisas. É assim, todo mundo. Seja lá o que for. Quando dá ruim, você sabe, não, der ruim, eu posso ir para tal lugar, porque ali é um porto seguro ali. E aí, aqui ele está denunciando que aquela igreja, aquela comunidade, estava colocando, depositando as suas esperanças na força do braço deles, naquilo que eles faziam antes do contato com Jesus. Isso é comum para cada um de nós, não só para a igreja. Quantos de nós que, quando a coisa aperta, a gente acha, não, então tem que arrumar mais trabalho, tem que trabalhar mais, tem que, sei lá, fazer Uber, virar garçom, tem que trabalhar 12 horas, 18 horas, não sei o que eu vou fazer. Tudo bem, é legítimo, e eu acho que você tem que trabalhar mesmo. Mas o texto denuncia que Jesus tem para nós uma proposta de vida e que a nossa esperança da saída dos momentos difíceis não é fazer o que os nossos braços nos condicionam. É ter esperança naquilo que Cristo nos prometeu que Ele faria. É um pouco diferente do momento que a gente vive. É um pouco diferente da proposta de igreja que Roma que tinha, a igreja de Roma tinha. A igreja de Roma estava achando que se ela chamasse qualquer um de Messias, poderia resolver a vida, porque eles estavam voltando a fazer as práticas das religiões antigas. E Jesus está falando, não é qualquer um que é o Messias, existe um Messias, sou eu garanti um caminho de esperança para vocês. Então, por que é que vocês estão voltando a jogar redes? Por que é que vocês estão voltando a estar no mar, sendo que eu tirei vocês desse lugar? Só que, se isso é uma verdade para a igreja, isso é uma verdade para você e para mim também.
Por que é que quando todas as coisas apertam, a gente vai para o lugar onde a gente sabe que dificilmente a gente sai de lá, que é essa ansiedade absurda sobre todas as coisas? Ah, Felipe, você está falando que eu não posso ter ansiedade? Não, muito pelo contrário. Isso, inclusive, tem fator genético disso. A ansiedade faz parte de cada um de nós. Não estou te culpando nem te culpabilizando por sentir o que você sente. Eu estou dizendo que, apesar disso, apesar das circunstâncias ruins, apesar de tudo que nos aflige, Jesus tem um caminho diferente para nós. E que se nós não formos esses homens e mulheres, ou qualquer gênero, que acredita e que abraça nesses caminhos que Jesus propõe para nós, nós só estamos igual a essa igreja de Roma, que resolveu abrir mão daquela proposta que Jesus tinha feito. Bota fé ou não? Alguém pode responder, só para não ficar feio na gravação? Obrigado. Tem gente aqui, viu, galera? Não estou sozinho, não é verdade. Vai passar alguém aqui alguma hora, pode ficar. Então, começa dizendo isso. Começa fazendo essa denúncia. Por que é que vocês se dobraram ao império? Por que é que o Mar da Galileia agora é de Tibério César? Por que é Tiberíades? Por que é que vocês estão, então, navegando sobre a lógica do império? Por que é que a cabeça de vocês continua pensando como a cabeça de todo mundo que está presa nesse império? Por que é que o dia que a conta está vermelha você fica desesperado e só mudou a cor da conta, ela ficou azul e você fica feliz? Meu Deus, o que mudou na sua vida? A conta que estava vermelha para que a conta que estava azul? No fim das contas é só dinheiro. E ele está falando, por que você está preocupado com o que comer, com o que vestir? Eu já procurei, eu já resolvi esse negócio. Ah, Felipe, mas você não sabe como é que é a minha vida, o meu vermelho é muito grande. Não, eu imagino que seja difícil. Mas eu estou te dizendo que pensar como aqueles que pensam no império não é uma proposta de Jesus para nós. E aí ele chama então esses 7 discípulos, brincadeiras à parte para quem gosta dessa pegada de número, e pode gostar porque a nossa matriz de fé ela é toda pautada nessas coisas, né, nessas brincadeiras. O que você não pode entender é que essa numerologia é uma ciência que vai resolver a sua vida, mas você pode sim pensar que todos os números da Bíblia ele tem alguma relação, ele tem alguma explicação, ele tem algum contexto cultural. Então, quando ele está falando aqui dos 7 discípulos, ele está falando, 7 é um número maior do que os 12, né? Porque 12 são as 12 tribos, 7 faz uma referência a todo o mundo. Então ele cita 5, mas deixa 2 sem citar. Provavelmente o que ele não cita é esse, o discípulo amado, e você e eu. Porque é esse que é o contexto do texto. Todos nós estamos no barco com Jesus. A questão é qual mar que nós estamos, né? Então, aí ele vai, chama esses 5, todo mundo vai para esse ativismo, vai trabalhar igual maluco, vai fazer um monte de coisa. Muitas vezes nós da igreja fazemos isso, né? A gente acha que só a mensagem do evangelho não dá certo, que só falar de Jesus é ruim, então nós temos que fazer um monte de coisa. Isso estou falando para essa pessoa aqui, né? Então tem que fazer congresso, acampamento, não sei o quê, e enche a programação da igreja, sendo que Jesus está falando para a gente, eu não sei se precisa de tanta coisa, diminui seu ativismo, Gibran, enfim. Então, aí ele vai e eles passam a noite inteira pescando. E a noite inteira pescando não rendeu nada. Primeiro que tem uma coisa legal aqui de pensar na noite, que todas as vezes que esse evangelho de João está falando da noite, ele está falando da oposição a Jesus, do que é contrário a Jesus. Por quê? Jesus é a luz. Então, quando ele fala da noite, ele está falando de um projeto, de uma proposta que não teve Jesus. Então, trabalhou para caramba, você suou para caramba, você fez um monte de coisa, mas era um projeto seu, não era o projeto do Cristo. Então ele está falando que esses 7 aqui estavam ralando muito num rolê que não tinha a vocação de Jesus. E tudo que você e eu fazemos, brother, que não é o projeto de Deus para nós, é só isso, é só canseira. Você rala para caramba e, no fim das contas, a cesta está vazia. Você rala para caramba e a rede está vazia. Mas Jesus, como ele é extremamente misericordioso e bondoso, apesar de você e de mim, ele pela manhã, então perceba as maldades do texto, pela noite não deu nada, pela manhã Jesus aparece. Então, pela manhã, quando Jesus aparece, Jesus faz uma perguntinha. Meninos, vocês têm alguma coisa para comer aí? E é óbvio que ninguém reconhece um Deus que tem fome. Ninguém reconhece um Deus que é um pedinte.
Essa cultura religiosa aqui não consegue entender um Deus pobre. Essa cultura não consegue entender um Deus fracassado. Ninguém nessa cultura religiosa vai olhar para um Deus fraco e chamar de Deus. Jesus, diante deles, falando, tem algo para comer, e eles não o reconhecem. Porque, na expectativa deles, eles queriam um Deus grandioso. Eles queriam um Deus maravilhoso, que botasse pau para quebrar. Mas não foi isso. O cara foi crucificado, foi morto. Tira todo o seu contexto da espiritualidade. Pensa no contexto histórico, pensa que você está vivendo naquele tempo. O que acontece é que o seu inimigo político te matou e te venceu. É isso que aconteceu com Jesus. É isso que o cara que está vivendo a crucificação está sentindo. Pô, eu esperava que ele fosse destruir tudo isso aqui, que a gente fosse regaçar com Roma, e não rolou, mano. Roma pegou o cara, botou na cruz e acabou. Nem o corpo do cara a gente está achando. Dizem que sumiu aí. Então, veja que coisa. Como enxergar esse Deus? Como ver esse Deus? Os caras não vê. E não vê mesmo, porque quem tem fome nessa nossa cultura é tido como lixo. É tido como qualquer um. A gente passa pelas ruas e quantas vezes você está cansado de ir 8, 7 e meia da manhã e trabalhar, e a galera falando com o cara que está dormindo na marquise, sai daqui, seu lixo, não sei o quê. Quem tem fome, quem é pobre, quem é desvalido, quem não tem recurso, nesse nosso modo de ver o mundo, nem é gente, nem existe. E Jesus está falando, bom, pois é para esses que eu me fiz Deus, é com esses que eu me faço ser Deus. Quer me encontra nesses. Quer andar comigo? Então, é isso, estou te perguntando, é essa a proposta. Mas você também pode entender que a pergunta de Jesus não é sobre comer, que a pergunta de Jesus é sobre, deu algum resultado esse seu trabalho da noite? E aí a resposta, cara, é seca, né? A resposta é assim, direta. Não. Por quê? Quem trabalhou a noite inteira, quem ficou cansado, quem jogou rede a noite inteira, o cara ainda vem perguntando se deu certo? Pô, meu irmão, não me enche o saco, assim, dá licença. Então, recebe essa resposta curta, mas pela misericórdia de Jesus, ele vai e diz assim, faz o seguinte, joga a rede aí para o outro lado. Olha que coisa engraçada. No livro de Lucas, que traz um relato parecido com esse, quando Jesus manda a galera jogar as redes, eles questionam. Ah, mas vou jogar por quê? Quem que você é? Você sabe pescar? Não, aqui o pessoal não questiona, não. Só joga a rede. E aí, eles jogam a rede, eles acham um peixe. E aí, quando, então, a rede fica cheia de peixe, quando vem um sinal milagroso, quando vem algo extraordinário, quando vem alguma coisa que te acrescenta algo além da pobreza, do sofrimento, além do cheiro da miséria, facilmente o discípulo que ele amava o reconhece como Deus. Então, quando vem algo bom na sua vida, você fala, é Deus que abriu as portas, obrigado, Senhor. É isso, mano, nós somos assim. Não se culpa por ser assim, que eu também sou, e todo mundo é assim. Quando o vento está soprando a nosso favor, Deus está conosco. Mas quando o cheiro é da miséria, quando é a fome, eu já não sei se a gente pensa tanto em Deus assim, né? Mas, e aí, ele diz isso, e aí você percebe aqui o conflito sendo resolvido. O discípulo do qual Jesus amava, não Pedro, o discípulo do qual Jesus amava, é que aponta para essa igreja caminhos de salvação. É o discípulo amado que aponta para Pedro quem é Jesus. Então, o que eles estão falando? Pedro, essa sua maneira de fazer a igreja, pensando dessa forma romana, não vai dar certo. Veja que a forma que nós estamos fazendo na Ásia aqui está dando mais certo. Então, eles estão resolvendo esse conflito das igrejas. E aí, resolvendo esse conflito das igrejas, ou seja, o conflito das igrejas se resolve quando nós enxergamos quem é o Cristo, o conflito das nossas vidas se resolve quando nós enxergamos quem é Cristo. Eu estava conversando com César na terça-feira e César falou para mim, não, Gibran, mas a gente pode dizer que Jesus entra na vida da gente e Jesus muda a nossa vida. E eu fiquei pensando, passei, cara, os dias todos pensando até agora, poxa vida. E acho que o César está coberto de razão. Se a gente não entender que o Cristo é esse, que no projeto que ele tem para nós, modifica a nossa existência e quem nós somos, nem faz sentido a gente estar aqui. E aí eu fiquei pensando nisso, e é isso que salvou essas igrejas. Eles reconhecerem quem era o Cristo. Então, o discípulo que Jesus amava disse Pedro, esse é o Senhor. Pedro, então, vendo quem era Jesus,
cingiu a roupa, né? Devia estar só de cueca, de cirolão lá, pescando. Então, botou uma roupa e imediatamente, de maneira desesperada, pula no mar para ir ter encontro com Jesus. Esse cara que se afogou, que se cagou de medo quando estava se afogando. Esse cara que tinha medo do mar, agora, quando viu Cristo, já não tinha mais medo. Foi o primeiro a pular, foi o primeiro. Então, nós, enquanto igreja, também temos que atentar a esse exemplo do Pedro, que em Roma, procurando caminhos errados, mas quando enxergou a Cristo, não tem medo de dar a volta e ir embora. Não tem medo de dizer, esse é o caminho de Cristo, então vamos. Não importa se a minha experiência religiosa de 40 anos me apontava para outra coisa. Se agora essa experiência me aponta uma espiritualidade que é vida e vida boa para todo mundo, vida abundante para todo mundo, mergulha logo. Esse é o exemplo de Pedro, e talvez por isso ele seja aqui citado como esse que vai apacentar a igreja, porque é esse que não tem vergonha de assumir as ações erradas e tomar novos caminhos. E é isso que nós precisamos de fazer na vida da gente. Talvez você está chegando na comuna até aqui, por agora, já tem um tempo, talvez você está caminhando com a gente e você está maluco, a gente está fazendo sua cabeça pirar, você não entende nada do que a gente está fazendo, você não concorda com 90% das coisas que a gente está falando. Vou te dizer, bem-vindo ao clube, a comuna é mais ou menos isso. Difícil eu encontrar alguém para conversar que está tranquilo. Não, está todo mundo em crise, está todo mundo em xeque, e isso é maravilhoso. Mas o que eu digo para vocês é, se a partir dessa proposta vocês conseguirem enxergar uma espiritualidade sadia para vocês, abracem. Não estou dizendo para abraçar a comuna nem o Gibran. Estou dizendo para, se a partir disso você encontrar Jesus, é esse o caminho. Coloca novas roupas, ou se veste com uma roupa, mula desse barco e vai embora, abraça Jesus. Não se preocupa com a sua espiritualidade ou com a maneira que você pensava a religião antiga. Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado com, em você, pulando e encontrando até ele, virando a página, você vai descobrir que a pesca foi grande. Porque fazendo isso, ele chegou e aí ele começou a puxar a rede. E quando ele puxa a rede, as redes não rasgam. Gente, isso é muito bonito. Por quê? Porque lá no relato de Lucas, as redes quase chegam a rasgar. Eu não lembro, mas se bobear até rasga. Eu devia ter lido Lucas antes, né? Que feio. Pregar sem ler a referência anterior. Enfim, deixa eu ver. Não vou ver. Mas chegam a rasgar. Aqui não rasgam. A ideia que a gente tem dessas redes que não rasga é de dizer que, com Jesus, tanto a igreja de Roma quanto a igreja da Ásia, dá para viver. Não precisa de romper. Não precisa de construir muros. Não precisa da polarização. Não precisa disso. Se houver em Roma alguém que queira pensar em Cristo, e se houver em Ásia alguém que queira pensar em Cristo, mesmo que os asiáticos sejam mais parecidos aqui com o Francis Chan, né? E os romanos sejam mais parecidos lá com o César, dá para viver junto e esse negócio não rasga. E aí, ele fala, são 153 peixes grandes. Gente, esses caras, como é que são assim tão precisos, né? Contaram peixe a peixe. Então, eu acredito que não. Acredito que isso aqui são linguagens da comunidade de João para contar para nós algumas histórias. Qual a história que eles estavam contando? 153, tem teólogo que diz que era um número exato, tem teólogo que diz que não. Tem teólogo que diz que 153 era pegar o nome da Páscoa, em hebraico, né, e contar as letras, que é passar, né, que é pensar, que dava 153. Honestamente, eu não vou ficar aqui nessa brincadeira do que é, do que não é, não importa. Para mim, o que importa é que, fazendo esse caminho de Jesus, há abundância de vida, há muita coisa, há coisa para todo mundo. E aí, quando eles chegam na praia, e aí agora eu estou fechando, galera, eles chegam na praia e eles observam que tinha uma fumacinha lá, eles observam que tinha alguém preparando alguma coisa lá, eles observam que tinha um peixe que já estava na brasa, que tinha um pão para ser servido. Não é curioso, ou no mínimo, incomum, esse que acabou de me pedir o pão, está me oferecendo um banquete agora? Não é curioso o cara que acabou de pedir alguma coisa para comer, está lá com pão e peixe na brasa para que a gente possa comer, né? Então, a proposta, talvez, de Jesus seja dizer
para você e para mim que, indiferente do mar de Tiberíades que a gente está, indiferente dessa nossa proposta polarizada ou não da vida, indiferente das dificuldades que a gente encontra na vida, ele segue sendo aquele que está no cuidado. Isso é muito importante da gente pensar, porque você até aqui chegou ouvindo que Deus está no controle. Tudo bem, fica aí com o Deus do controle. Estou te apresentando o Deus do cuidado. Se você quiser o Deus que está no cuidado, beleza, é uma proposta. O Deus do controle, para mim, não é o de Jesus Cristo. Mas esse Deus do cuidado, esse que mesmo apesar da dura noite, do trabalho árduo, da não pescaria, esse é aquele que, com misericórdia e graça, prepara um banquete para você. Mesmo você tendo passado a noite inteira fazendo um monte de coisa que ele não queria, mesmo você ter trabalhando um monte de coisa que não era para você estar, mesmo você estar gastando sua energia num monte de negócio que não era o projeto dele na sua vida, mesmo assim, então, não vai te desamparar, não vai te deixar sem o devido sustento, não vai te deixar sem a devida provisão. Ah, Gibran, mas você fala isso porque você não conhece a minha vida. Mano, não preciso conhecer a sua vida. Se bobear, a gente nem vai ter oportunidade para conhecer a vida um do outro. Mas o que eu posso te falar é que, conhecendo Jesus, a sua vida está resolvida. Agora, você tem que entender que pode ser que, de fato, você ainda esteja num momento de noite e que você ainda esteja lançando rede onde você não devia ter lançando. Mas é possível, provável, e se você quiser, o Cristo ressurreto, na manhã seguinte, vem até você e te propõe um banquete, como propôs para eles aqui, como propõe para nós a todo momento. Basta o quê? Nada. Não basta nada, sacou? Não foi por nenhum mérito deles, não foi por nada que eles fizeram, muito pelo contrário. Tudo que eles fizeram até aqui não dariam para eles mérito. Então, não teve nada que eles fizessem que justificava esse oferecimento de pães e peixes de Jesus para eles. Por isso que não precisa de você também fazer nada. Ou a gente acredita que esse Deus cuida de você porque Ele é bom e porque Ele é um Deus gracioso e misericordioso, ou então não faz sentido, porque nada que você possa fazer vai justificar o cuidado de Deus. Não vai ser você ser mais santo, menos santo, nessa cultura da pureza, nessa lógica moralista. Mano, isso não muda nada na vida de ninguém. O que muda é qual projeto a gente abraçou. Nós estamos no projeto da Igreja de Roma, preocupado com o império, ou nós estamos no projeto da Igreja da Ásia, preocupado com a hospitalidade? Que tipo de seres humanos nós somos? Esse que está preocupado só com os nossos umbigos, ou esse que, por ouvir Jesus, entendemos que existe um propósito de vida, um projeto de vida que vai além de nós, que vai além dessas nossas redes, que vai além disso. Por isso nós não estamos preocupados em lançar rede, nós estamos preocupados em expandir esse projeto. Por quê? Porque o que for necessário para que esse projeto seja expandido, ele faz, ele trouxe o pão, ele trouxe o peixe. Provavelmente, e finalizo agora, se não fosse a ideia da última ceia, onde Jesus pega o pão e o cálice, o pão e o vinho, muito provável, se essa cena não tivesse lá, que as nossas ceias fossem assim, com o pão e o peixe. Porque essa aqui, literalmente, é a última ceia de Jesus. Jesus ressurreto na praia com os discípulos que entenderam um novo caminho, e por entenderem um novo caminho, ele pega o pão e partilha, ele pega o peixe e partilha, e após fazer isso, então, de pegar o pão, pegar o peixe e partilhar, tem uma coisa aqui que é maravilhosa, e convidar todos para comer, nenhum deles ousavam perguntar quem era Jesus. Provavelmente eles nem estavam reconhecendo Jesus, provavelmente. Esse texto aqui foi inserido, então, provavelmente era a primeira vez que Jesus encontra com eles depois de ressurreto. E se tivessem reconhecendo Jesus, eles deviam estar assim, meio maluco, né? Pô, última vez que eu te vi, o senhor estava ali, meio que na cruz, agora o senhor está aqui vivo. Não é fácil, gente. Imagina, você foi no velório, você enterrou, você jogou 7 palmos de terra em cima do camarada. No outro dia ele está lá te oferecendo um banquete, então você fica meio... Eles estavam aqui, pô, mas quem que é esse cara? Mas não tinha coragem de perguntar, porque sabiam, assim, se é uma mesa, se é o banquete, se está me oferecendo o bem, só pode ser Deus. Não há bem que não venha de Deus, não há bem que não venha do Cristo. Não há bem que não venha desse projeto de Jesus. Então, eu acho que a gente precisa de pensar sobre isso. A gente não lê o texto, mas, depois disso,
Jesus, então, vai conversar com Pedro e diz para ele: você é meu amigo? Então apacenta as minhas ovelhas. Fechando, a partir dessa lógica, então, do que caminho nós estamos tomando, seja de maneira coletiva, enquanto igreja, enquanto sociedade, seja de maneira individual, você enquanto pessoa. A fé cristã não é uma fé individual, não mesmo, mas a fé cristã tem um caráter pessoal. Existe algo na fé cristã que é só você, enquanto pessoa, que pode responder. Não quer dizer que isso se transforme num individualismo, de maneira nenhuma. Mas ela tem o seu caráter coletivo, que nós temos que pensar o que nós queremos fazer da vida, se caminhar como Roma ou se caminhar como a Ásia. Ela tem essa dimensão também pessoal, sobre você entender o que você quer fazer da sua vida, se o que você está preocupado são com seus próprios projetos, ou se o que você está preocupado são com os projetos que Jesus tem para você, que aí talvez você ainda nem imagine quais são, né? Então a gente precisa de pensar sobre isso. E acho que essa é a mensagem de Deus para nós, de que há, de fato, tantas pessoas aqui, como haviam 7 discípulos ali, com muita capacidade. Há, de fato, muitos de nós aqui com muita potência. Há, de fato, muitos de nós aqui com muitos saberes. Gente, ele fala do Natanael. Natanael aqui entrou numa roubada. O cara foi pescar e não era pescador, mano. Natanael era agricultor. Então, há muitos de nós com muita potencialidade que, às vezes, pela lógica do império, entram na roubada. Nem era o que você fazia, nem era o que você queria fazer, mas você entrou na corrida do dinheiro, você entrou no mapa da grana, você passou a viver por esse negócio. Você nem era assim, você era um cara, uma mulher, sei lá, sensível, tinha outras propostas na vida, mas a proposta de Roma muda a gente, chega no coração da gente e acaba com a gente. Então, nós precisamos de pensar que proposta a gente quer abraçar, se Roma, se Ásia. Nós precisamos de pensar sobre se essa proposta de Roma não nos deixa mais famintos, se essa proposta de Roma não é o de fato que traz a fome, não é o de fato que nos deixa desvalidos, nós precisamos de pensar qual a resposta que a gente dá a Jesus quando ele nos diz à mesa: o banquete está pronto, vem comer. Nós precisamos de pensar qual resposta que a gente vai dar quando a gente não souber se é Jesus ou se não é. Tá, o banquete está pronto, até que parece que é legal, estou me sentindo bem, o negócio está fazendo bom para a minha vida. Tem uma mensagem lá que é diferente, tal, mas sabe que eu não sei, sabe? É muito estranho. A gente chega aqui, tem um monte de fotografia e tal. Mano, todo bem, se é bem, só vem de Cristo. Não há bem de outro lugar. Então a gente tem que pensar sobre essas respostas. E por último, por entender quem é o Cristo, por sentar à mesa de Cristo, por partilhar com ele o pão e o peixe, a gente passa, então, a cuidar um dos outros. A gente passa a dar a resposta que Pedro deu a Jesus. Jesus, você sabe que eu sou seu amigo. Você sabe que eu te amo. Aí Jesus fala para Pedro: então, se você é meu amigo, se você me ama, não precisa de ficar fazendo conversinha, nem falando para mim que você é meu amigo, não, porque eu sou mais ou menos como a Madre Teresa de Calcutá. Jesus estava dizendo para ele que o amor é o que o amor faz. Então, se você me ama mesmo, vai cuidar uns dos outros. Apacenta aí as ovelhas. Não adianta ficar aqui o culto, levanta sua mãozinha, chora, Jesus é lindo, eu te amo. Mano, e aí? Está cuidando de quem quando esse negócio acaba? Está preocupando com quem quando a gente fecha aqui as luzes? A espiritualidade aqui no templo, todo mundo tem, todo mundo é santo. Se olhar bem aqui, todo mundo tem asa. Quando vai embora, com quem que você se preocupa além de você mesmo? Com que projeto de país que nós estamos nos preocupando além de nós mesmos? Então, essa é a fala de Jesus para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Se você realmente é meu amigo, está falando que me ama, então vai ter compaixão de quem mais além de você mesmo? É uma mensagem para nós enquanto igreja, é uma mensagem para nós enquanto sociedade, é uma mensagem para nós enquanto pessoa. Quais são essas respostas que nós estamos dando a Jesus diante de tudo isso? E aí, preciso que você entenda cabalmente que no nosso país, a politização não vai diminuir. No nosso país, a polarização não vai diminuir. Que atos de violência só vão aumentar nos próximos 80 dias. E somos nós, então, que temos que pensar como seremos esses que falam do amor. Como seremos esses que construímos ponte sem abrir mão da vida abundante, do peixe e do pão para todo mundo. Como seremos esses nós que vamos propor caminhos de lugar à mesa.
Como seremos nós esses que vamos dar uma resposta ao que tem fome? Senta, vem comer. Acho que essa é a proposta de Jesus para nós.